começa agora uma entrevista ao vivo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reeleito no último domingo. Governador, parabéns pela sua reeleição, ainda em primeiro turno. Muito obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Bom, vamos lá. O que o senhor pode nos dizer? As suas declarações já em apoio ao presidente Bolsonaro deixam muito claras o mundo real. Quer dizer, o que o PT significa de ameaça, olhando tanto para Minas Gerais, o seu estado, quanto para o Brasil. O que o senhor pode nos contar da atuação do PT no poder? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite a todos, é um prazer estar aí com vocês. Eu sempre menciono que o PT já teve 16 anos de oportunidade para fazer o Brasil avançar. E nós não assistimos isso. E ficou uma ideia de que o governo Lula lá atrás foi bom. Mas eu sempre comparo o governo Lula a um atleta que tomou anabolizante, que ficou musculoso, que ganhou muitas medalhas e que depois passou a ter problemas de saúde de tudo quanto é natureza, cardíaco, hepático, renal, etc. E foi o que aconteceu em 2015 e 2016, a maior recessão da história. Eu estava no setor privado, presidindo uma empresa, tive de demitir 2.500 pessoas. Foi o pior período da minha vida, enquanto o mundo crescia. É isso que nós queremos de novo para o Brasil? E o presidente Bolsonaro pegou uma pandemia, pegou uma guerra na Ucrânia, um período difícil. E o Lula pegou tudo que era bom naquela época e não deu conta. Então, nós precisamos relembrar mais o passado. O brasileiro, muitas vezes, tem a memória um pouco curta. É normal, já tem 10, 15 anos e parece que ficou um saudosismo, porque naquela época as commodities estavam com preço alto, descobriu-se o pré-sal, confirmou-se aqui a Olimpíada e a Copa, e parece que foi um período de ouro, mas foi anabolizante e não verdade. Ô, Ana, com essa analogia toda, né, ligada ao esporte, passo para você fazer a segunda pergunta, Ana. Excelente analogia. Boa noite, governador. Infelizmente, eu, mineira, aqui transferi o meu título para Los Angeles e aqui só votamos para presidente. Precisamos mudar isso também. Governador, eu sei que o tempo do senhor está escasso, então muito obrigada por ter nos atendido. Então, eu vou fazer duas perguntas em uma. O que representaria para Minas Gerais a volta do PT, o que o senhor teme, e qual a sua mensagem para aquele eleitor que votou no senhor e no Lula no primeiro turno? A volta do PT representa a volta do atraso. Aqui em Minas, nós tivemos um governo PT desastroso. Tanto é que durante essa minha campanha, essa minha eleição, eles fizeram questão de esconder o ex-governador Fernando Pimentel. Deveriam ter colocado ele em cima do palanque. Ele foi candidato a deputado federal e nem deputado federal conseguiu ser eleito. Isso demonstra o terror que foi o PT em Minas. E o PT no Brasil não será muito diferente. São pessoas que eles escolhem mais por companheirismo do que por competência, por capacidade, o que não acontece no meu governo. É um governo que não tem responsabilidade com gastos. Vou só te citar um exemplo aqui, rápido. 240 mil servidores públicos de Minas Gerais tiveram o nome escrito indevidamente no SPC e Serasa pelo governo PT em Minas, porque descontaram deles a parcela do consignado e não pagaram os bancos. Quem faz isso, para mim, já é bandido, não tem de discutir mais. E com relação ao voto, eu estou já, desde a semana passada, empenhado. Os prefeitos de Minas, a grande maioria, 70%, 80%, compartilham dessa minha visão, porque eles foram os únicos prefeitos no Brasil que durante a gestão PT aqui em Minas, e era PT em Brasília também, deixaram de receber os repasses constitucionais do IPVA, do ICMS e do Fundeb.
Nós tivemos prefeitos em Minas que renunciaram, que adoeceram e suicidaram. E muitos que tiveram de ficar dando cesta básica para os funcionários, que tiveram de fechar postos de saúde porque não tinha recurso. Então, Minas Gerais está muito bem vacinada. É só relembrar um pouco a tragédia que nós já vivemos aqui. Constantino. Boa noite, governador. Parabéns pela reeleição. Pois é, todos estão de olho em Minas Gerais. O senhor, até por uma questão de foco na sua campanha de reeleição, falou de assuntos apenas locais e não se manifestou tanto da disputa nacional. Agora, como o senhor mesmo lembrou, o senhor está subindo no palanque com o presidente e com uma mensagem bastante veemente contrária ao PT, que inclusive esteve agora em Belo Horizonte e está mostrando imagens um tanto recortadas para fingir que tinha muito mais gente, mas não tinha. A pergunta que eu vou fazer ao senhor é da mesma linha da Ana Paula, mas mais direta ainda. O senhor acredita que é possível, com esse discurso agora, muito mais evidente ao lado ali do presidente, reverter esses votos todos que teve do Luzema? O senhor acha que tem a capacidade de convencimento, de persuasão desse eleitor para vir para o lado certo? Constantino, converter todos, eu diria que é impossível, mas uma parte muito expressiva é possível sim. Como eu disse, nós vamos ter agora, nesta próxima sexta-feira, um grande encontro aqui. Talvez mais de 600 prefeitos estarão presentes, lembrando que são 853, isso demonstra a representatividade. Então, é um trabalho de formiguinha. Os prefeitos têm os vereadores, têm os seus apoiadores, é um trabalho que vai ser feito para poder refrescar a memória. Quem tem a memória boa sabe disso. Como eu tive de demitir 2.500 pessoas, até meu último suspiro eu vou estar lembrando disso. E quem causou isso foi o PT. O mundo avançava, o PT construiu aqui com a sua corrupção a maior tragédia do Brasil, a maior recessão, 3 milhões de desempregados. Então nós temos de ter a memória fresca e eu estou pessoalmente empenhado nisso. Augusto. Governador, meus parabéns pela reeleição, pela votação, muito obrigado pela entrevista. O senhor deixou claro sempre que iria apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro e também que apresentaria algumas reivindicações que o senhor considera muito importantes para Minas Gerais. Quais foram as reivindicações? Augusto, eu estive com o presidente na terça-feira, às 8 horas da manhã, no Palácio Alvorada, e o que eu solicitei a ele é o que, de certa maneira, já está acontecendo. Primeiro, o apoio dos parlamentares do PL, aqui na Assembleia Legislativa, o que já acontecia, mas para reforçar. E segundo, agilidade na execução de obras ou de relicitação de concessões aqui em Minas Gerais. O metrô de Belo Horizonte, o PT ficou lá 16 anos, não acrescentou 1 centímetro. O presidente Bolsonaro já se comprometeu com 2 bilhões e 800 e o governo do estado com 400. Essa obra está definida já e vai sair. E nós temos aqui a questão de rodovias importantes, como a BR-381, que liga Minas ao leste, ao Espírito Santo, a 262, rodovias muito movimentadas, com muitos acidentes, que precisam ser duplicadas, a 040, que também é uma concessão problemática. Então, foram essas as pautas que eu tive lá com o presidente. E vale lembrar que quem está ganhando com isso não é só Minas. A 040 liga Rio de Janeiro a Brasília, a Goiás, a 381 liga o Espírito Santo a Minas e também ao Mato Grosso do Sul com a 262. Então, são obras de interesse nacional e que, vale lembrar, o PT lá atrás também fez uma concessão desastrosa e hoje nós ainda estamos aqui colhendo os frutos dessa mal condução. Perfeito.
Bom, já passamos de 80 mil, 81 mil visualizações simultâneas. Agradeço mais uma vez a participação do governador Romeu Zema, que está com tempo um pouquinho curto, mas dá tempo para mais uma pergunta de cada um. Governador, o senhor já falou do desastre que foi o PT em termos econômicos, pela quantidade de corrupção que a gente viu no país, em Minas Gerais. E sobre meio ambiente, né, que é um assunto que é tão caro sempre, né, aos partidos de oposição ao governo. Por exemplo, as barragens de mineradoras que romperam em Minas Gerais. Qual é a parcela de culpa do PT nesses acidentes, governador? Então, o PT que fala que protege o ambiente, nós tivemos na gestão dele a tragédia de Mariana e na minha gestão, no primeiro mês, né, vale lembrar que com certeza é fruto da omissão que ele teve em corrigir o problema, eu tive a tragédia de Brumadinho. Na tragédia de Brumadinho, nós unimos a empresa com a maior multa da história do Brasil, 37 bilhões e meio. E eles que falam que protegem o meio ambiente, pouco fizeram com relação à tragédia de Mariana, que inclusive eu estou agora renegociando, e vai ser um valor bem maior. Então é muito discurso, é muita retórica, é muito blá, 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 e resultado que é bom, nada. Nós temos de deixar isso muito claro. O PT assistiu à tragédia de Mariana, não fez nenhuma ação concreta para poder evitar que novas barragens tivessem um acontecimento semelhante. Mas depois da tragédia de Brumadinho, que foi no meu primeiro mês de governo, nós tomamos aqui todas as medidas necessárias. Nesse momento, dezenas de barragens em Minas estão sendo descomissionadas, ou seja, o material está sendo retirado para que esse risco seja zerado com o tempo. Temos risco ainda, mas hoje há um monitoramento constante, 24 horas por dia. Tanto é que, eventualmente, algumas famílias de zona rural são evacuadas quando há qualquer prenúncio de risco. Aqui em Minas, no que depender de mim, esse tipo de tragédia nunca mais acontecerá. E, mais uma vez, foi omissão do PT. E quero lembrar ainda, na minha gestão, aprovamos aqui a lei Mar de Lama Nunca Mais, que tornou os critérios muito mais rígidos, coisa que o PT não fez. E fala que protege o meio ambiente, que protege as pessoas. Ana. Tocando nesse ponto de tragédias ambientais, nós sabemos muito bem, um nome que tem sido falado nos últimos meses é o do senador Rodrigo Pacheco, hoje que é presidente do Senado, e fala-se muito nas ações da empresa de advocacia dele que estão paradas no STF e que existe um conflito de interesses exatamente aí para que o senador Rodrigo Pacheco, eleito por Minas Gerais, não coloque em sessão no plenário processos de votação para ministros do STF que cometam inconstitucionalidades, como nós temos visto, como Alexandre de Moraes, Barroso, por exemplo. Agora, essa semana, houve um rumor de que o Rodrigo Pacheco seria um dos possíveis nomes indicados ao STF se Lula fosse eleito. Queria que o senhor falasse um pouco sobre Rodrigo Pacheco. Eu fico muito indignado quando eu vejo conflitos de interesse. Tanto é que eu não trouxe um parente para trabalhar no governo de Minas e não trouxe também ninguém do meu círculo de relacionamento. Todos os meus secretários hoje são secretários que foram selecionados e que têm mais do que competência para ocupar o cargo. E vejo pessoas que podem estar tendo caso semelhante, que acabam tendo facilidades porque tem algum parente, ou é sócio, ou ex-sócio de algum escritório, ou tem algum familiar que é sócio, e isso acaba abrindo mais portas para uns e fechando portas para outros. Na minha opinião, a legislação deveria ser muito mais rígida
com relação a essa questão. Ela já avançou, porque no passado o que existia era uma verdadeira anarquia. Era filho de juiz assessorando o próprio juiz, etc. Já tivemos avanço, mas é necessário mais avanço, porque ainda há muitos casos semelhantes a esse, que são totalmente prejudiciais à gestão pública. Consta. Governador, tem um vídeo circulando da fala do ex-presidente Lula em Minas Gerais, ao mencionar o senhor. Nós até pensamos em trazê-lo aqui, mas não conseguimos avaliar se está editado ou não. E muita gente está pedindo para perguntar ao senhor, que parece que o ex-presidente faz uma ameaça. Diz que o senhor vai ter um remorso por não apoiá-lo e para tomar cuidado com o que fala e coisas assim. Deixando de lado se foi ou não uma ameaça velada, se o vídeo está ou não editado, a pergunta é mais direta. O senhor declarou apoio aberto ao presidente Bolsonaro agora e todo mundo sabe da característica vingativa do PT e do ex-presidente Lula. Para o mineiro, qual a relevância disso na hora de escolher agora o presidente, pensando estritamente em Minas Gerais? Como é que o senhor imagina um governo seu, de um governo Lula na presidência ou de um governo Bolsonaro em relação ao que o senhor pode fazer como gestor para o seu estado? Bom, de 2015 a 2018, nós tivemos aqui em Minas um governo PT, do Fernando Pimentel. E nesse período nós tivemos lá em Brasília também, a maior parte do tempo, o governo Dilma. E foi um desastre para Minas Gerais. Parece que PT aqui, com PT em Brasília, conseguiram provocar a maior tragédia do Estado. Então, eu não tenho nada a temer, não. Tenho tido contatos frequentemente com vários ministérios em Brasília e fico muito satisfeito de saber que existem lá equipes técnicas muito competentes que tratam os assuntos pelo lado técnico e não político. Agora, se depender de PT para Minas, para o Brasil desenvolver, nós estamos perdidos. É só olhar o resultado da última eleição. A ex-presidente Dilma veio aqui para Minas se candidatar a senadora, ela que há décadas não mora aqui, acho que só nasceu aqui, e foi a quarta colocada. Nesse pleito agora, o ex-governador sequer foi eleito deputado federal. Então, fica muito visto que o mineiro não tem apreciado muito o PT, não. Talvez o único que escapou é o ex-presidente, porque ficou aquela falsa imagem de uma boa gestão que eu estou fazendo questão de desmontar. Bom, com 85 mil visualizações simultâneas, Augusto, você fecha a nossa entrevista com o governador Romeu Zema. Governador, o senhor se referiu à reunião que o senhor pretende fazer, que vai ser feita com mais de 600 prefeitos. Esses prefeitos, eles abrangem todas as regiões de Minas? Todas? Abrangem, sim. Tem muitos prefeitos aqui indignados que estão trabalhando 24 horas por dia porque viram o candidato que arruinou o Estado ser o mais bem votado, do partido que arruinou o Estado, para dizer melhor. Então, muitos estão fazendo esse trabalho. E, como eu disse, são muitas cidades pequenas, de 5 mil, de 10 mil habitantes, onde a notícia corre rápido, onde as pessoas são informadas rapidamente, diferentemente de uma metrópole, onde há um distanciamento maior. Então, nós estamos aqui com muita confiança nessa reversão. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pela reeleição, bom trabalho, boa sorte ao senhor, até uma próxima. Muito obrigado, boa noite para vocês, uma ótima semana. Foi um prazer estar aí. Tudo de bom.